Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje vou te mostrar como você cria a melhor estratégia de investimentos que existe. A gente vai usar ensinamentos do Jim Simons, que é o cara que bate a rentabilidade de todo mundo, inclusive do Warren Buffett, e nós vamos entender como a gente cria uma estratégia de investimentos que de fato pega lá nosso realzinho e faz multiplicar várias e várias vezes. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar um gostei, que isso me ajuda bastante. A gente já vai começar com esse vídeo do Jim Simons. Caso você não conheça, rapidamente vou te falar quem ele é. Ele era um matemático brilhante que recebeu basicamente os maiores prêmios de matemática e geometria que existe. Ele é um cara que praticamente criou lá a área dele, foi o melhor do mundo no que ele fazia. Lá pro final, quase lá com os 40 anos, lá no final de entre 30 e 40, ele decidiu ir para a parte de investimentos. Criou um fundo baseado em matemática, em algoritmos, e começou o que hoje a gente chama de fundos quant, que são basicamente fundos que o computador opera sozinho. Ele tem uma inteligência, compra e vende sozinho, toma as decisões do que é melhor fazer nos investimentos através de algoritmos de computador. Até aí tudo bem, hoje em dia qualquer pessoa pode criar um robozinho que opera sozinho. A diferença é fazer esse robô ganhar dinheiro. O Jim Simons basicamente, vou ler aqui, ele alcançou uma rentabilidade média de 66% por 31 anos, usando aqui análise quantitativa para fazer suas operações. Aqui a gente tem um print, se eu não me engano isso é do livro dele, que na verdade fizeram um livro sobre ele, né? Ele mesmo não fez esse livro não. Mas olha o retorno do fundo dele, 58, 39, 33, 70, vários e vários anos, uma média aqui de 88 a 2018, 39,2% de rentabilidade. Isso é já descontando as taxas de administração. O retorno bruto deu 66%. E a taxa de administração é simplesmente gigante, né? Que é 44% do retorno vai para eles como taxa. E ele, inclusive, virou uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele tem bilhões, ele vale, se eu não me engano... Aqui, ele vale hoje aproximadamente 29 bilhões de dólares. E ele fez toda essa fortuna através de investimentos. Ele fez através do fundo dele, que opera sozinho, onde ele contratou vários PhDs, matemáticos, físicos, para encontrar possibilidades de ganhar dinheiro no mercado. Fez algoritmos e agora vamos deixar ele falar e depois a gente discute como a gente traz esses princípios para criar a nossa estratégia. Então agora que você sabe que ele basicamente é um gênio, que criou um fundo que rende mais do que todos os outros fundos que existem, ele tem uma rentabilidade gigante e ficou multibilionário, agora você pode ouvir ele e respeitar suas palavras. Eu legendei aqui o vídeo, então vai ficar fácil de você acompanhar. Vamos ver aqui, tem uns 4 minutos. Called the efficient market theory, which says that there's nothing in the data, let's say price data, which will indicate anything about the future, because the price is sort of always right. The price is always right in some sense. But that's just not true. So there are anomalies in the data, even in the price history data. For one thing, commodities especially used to trend. Not dramatically trend, but trend. So if you could get the trend right, you'd bet on the trend, and you'd make money more often than you wouldn't, whether it was going down or going up. That was an anomaly in the data, but gradually we found more and more and more and more anomalies. None of them is so overwhelming that you're going to clean up on a particular anomaly, because if they were, other people would have seen them. So they have to be subtle things. And you put together a collection of these subtle anomalies, and you begin to get something that will predict pretty well. How elaborate are these things? Because in my head, I'm imagining, some equation like Pythagoras equation, and you put a few numbers in and something spits out. But are these giant beasts of equations and algorithms, or are they simple things? Well, the system, as it is today, is extraordinarily elaborate. But it's not a whole lot of, it's what's called machine learning. So you find things that are predictive. You might guess, such and such should be predictive, might be predictive, and you test it out in the computer, and maybe it isn't, maybe it isn't. You test it out on long-term historical
data and price data and other things, and then you add to the system this if it works, and if it doesn't, you throw it out. So there aren't elaborate equations, at least not for the prediction part. But the prediction part is not the only part. You have to know what your costs are when you trade. You're going to move the market when you trade. Average person will buy 200 shares of something, and he's not going to move the market at all because it's too small. But if you want to buy 200,000 shares, you're going to push the price. How much are you going to push the price? How are you going to, are you going to push it so far that you can't make any money because you've distorted things so much? So you have to understand costs, and that's something that's important. And then you have to understand how to minimize the volatility of the whole assembly of positions that you have. So you have to do that. That last part takes some fairly sophisticated applied mathematics, not earth-shattering, but fairly sophisticated. What discipline of mathematics or disciplines? Is it multidisciplinary, or are we talking? It's mostly statistics. Então vamos lá, por que eu trouxe esse vídeo do Jim Simons? Primeiro porque ele é fantástico e é sempre bom ouvir ele, mas ele usa princípios que todos os investidores de sucesso usam. A metodologia que se utiliza para você criar uma estratégia que funciona. Então, todo grande investidor vai usar uma estrutura que eu vou dissecar aqui para você. Então vamos lá, a gente vai discutir então o que é uma estratégia de investimentos e a estrutura é basicamente essa daqui. Então o que é legal disso daqui? É ver que, eu montei isso aqui antes de ver o vídeo dele, mas é legal ver que ele faz exatamente isso. Existe uma estrutura de como ele trabalha, né? Ele pega os dados, ele tenta achar distorções nesses dados, né? O que é o dado? É o preço. Você vê lá o gráfico, né? Como, pra gente que é ser humano, a gente vai ver o conjunto de preços através de um gráfico. Então, quando um analista gráfico, uma pessoa que opera usando gráficos, o que ele está vendo? Ele está pegando os dados, que são os preços em formato de gráfico, ele cria hipóteses, princípios, né? Verdades, que são os padrões gráficos, ele tenta ver se funciona, se funcionar a maioria das vezes, ele está generalizando, ele vê que às vezes tem alguns casos específicos, algumas informações, alguns candles que servem de informação para ele, então ele vai fazer ajustes para ficar melhor e ele testa na prática, né, ou fazendo backtest para ver se essa estratégia funciona. Falei aqui de uma estratégia de investimento baseada em gráfico, mas existem várias formas de se investir. Quem faz um value investing, né, investe através de valor, comprando empresas, levando para o longo prazo, querendo ou não, usa esse mesmo princípio. Você pega, por exemplo, dados como empresas lucrativas ou empresas que pagam bons dividendos, tem maior chance de sucesso, né? Então você pega os dados lá das empresas que têm lucro ou que pagam dividendos, você cria princípios, hipóteses, possíveis verdades, como uma empresa boa vai continuar sendo boa, a empresa que paga dividendo vai melhorar com o tempo. Você generaliza essa ideia e testa em várias ações, ou você avalia para o mercado todo. Você faz ajustes, como por exemplo, numa estratégia de longo prazo, você pode fazer um ajuste que alguns setores funciona isso, outros não. Alguns setores sempre quebram as empresas. E você testa, você vai para a prática, testa ou faz backtest, se você tiver ferramenta para isso. Backtest é você pegar o passado e tentar colocar tudo isso em teste. E aí avalia se de fato deu dinheiro ou não, e aí você vê o resultado. Então, para falar aqui o óbvio, o que é uma estratégia de investimentos? É um conjunto de regras, parâmetros, né? Você tentar criar um plano para você seguir e com o objetivo de multiplicar seu dinheiro. Então, vamos lá, para que eu me importo com tudo isso? Eu comecei nos investimentos através disso aqui. Opções é uma ferramenta e você não precisa só de uma ferramenta, você precisa de uma estratégia também. Dá para usar opções, que é a minha especialidade, do jeito correto, do jeito que dá resultado, não vou falar correto, mas de um jeito que dá dinheiro e tem como usar de um jeito que perde dinheiro. Tá? Existe como você usar das duas formas. Então, além da ferramenta, opções é uma ferramenta fantástica, você precisa de uma boa estratégia. Se você não tem essa ferramenta, você continua precisando de uma boa estratégia. Eu comecei em Forex, que é câmbio, pares de moeda, tá? Lá atrás eu comecei dessa forma, depois eu vim para a Bolsa. E antes de vir para a Bolsa, eu programava e criava estratégias para o mercado. Eu fazia robôs que operavam sozinhos no mercado. Tá? Então eu comecei dessa forma e depois que eu fui encontrar lá as opções que facilitam ainda mais a gente ter resultado.
Mas é super importante você ter um embasamento da sua estratégia de investimentos para você ganhar dinheiro. Existem estratégias que perdem dinheiro, tá? Então é bom ficar um alerta. Então aqui a estratégia de investimento é um conjunto de regras que você aplica e, se é uma estratégia boa, você multiplica seu dinheiro. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Value Investing, né? Que seria investimento em valor, procurar empresas que vai gerar valor a longo prazo, né? Usar uma estratégia de dividendos. Dá para operar a tendência, né? Usando gráfico, médias móveis, são indicadores técnicos. Dá para fazer long short, você achar uma combinação estatística, né? Que uma empresa está super valorizada e a chance é que ela caia e a outra está barata, a chance dela subir. Então você vende uma e compra outra. Tem como você operar juros através de ciclos. Então também tudo isso são estratégias e todas elas vão seguir esse mesmo conjunto de parâmetros. Como eu falei, a estrutura é essa, o Jim Simons usa isso. Ele pega os dados, eles tratam os dados, tentam achar distorções e com essas distorções eles testam. Se funciona, eles conseguem levar isso para a estratégia deles e eles conseguem ganhar dinheiro. Então, vamos falar de dados agora, né? Existe dado simplesmente preço, mas existem várias outras coisas. Eu coloquei um textão aqui, mas eu vou te explicar em vez de ler texto, né? Para a gente pegar dados e trabalhar e criar uma estratégia, existem vários sites para isso, depende da nossa abordagem. Se a gente for usar preços, nos Estados Unidos é super fácil da gente pegar dados de graça, dados em tempo real, dados de 50 anos e fazer backtest. Nos Estados Unidos a gente consegue, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, a gente consegue usar o MetaTrader, que é uma plataforma muito comum no mercado, e tem no Brasil também, só que a diferença de lá para cá é o acesso aos dados. E aí a gente consegue ter dados já filtrados, já trabalhados, a gente não precisa fazer nada. O que é trabalhar dados? Às vezes, quando você compra informação, dados, né? Por exemplo, na B3 hoje, se eu quiser informação de opções histórica de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, aonde eu consigo? Exatamente, você não sabe a resposta. E eu também não sei muito não, porque é extremamente desafiador achar dados que são de qualidade aqui no Brasil, principalmente opções. Lá fora já não é tão difícil assim. Então a gente poderia pegar uma plataforma dessas, conectar uma corretora, ter lá acesso aos dados e aí a gente consegue testar as nossas estratégias de investimentos. Mas dados também podem ser simplesmente um Fundamentei da vida aqui, que é esse site que traz informações de fundamentos de contabilidade. E aí a gente vai ver lá, por exemplo, que vamos pegar Banco do Brasil, isso aqui são dados. E os dados já estão trabalhados, os dados estão bonitinhos. Então, vários sites fazem esse trabalho para a gente de coletar e tratar esses dados para a gente conseguir criar as nossas hipóteses e desenvolver as nossas estratégias. As estratégias não precisam ser automáticas, podem ser uma estratégia de que eu venho do balanço, vejo que a empresa é lucrativa, o lucro ele é crescente, eu crio o princípio que empresas boas vão continuar boas, vou lá e compro o Banco do Brasil. Essa pode ser minha estratégia. Muitas pessoas investem dessa forma e é um princípio até que correto. Empresas boas tendem a continuar boas. Eu posso pegar aqui para você ver. Isso aqui então, ó, que eu acabei de falar, empresas boas tendem a continuar boas. Isso aqui a gente está no Reddit e quem postou isso aqui é o Seu Tiberian 666. Era um usuário do fórum lá do Baster, né? E ele tem vários posts super interessantes. E ele tem aqui um estudo que de 2009 a 2021, empresas que lucraram tenderam a continuar lucrando. Empresas que tiveram prejuízo tenderam a continuar com prejuízo. O que ele fez aqui? Ele pegou dados de contabilidade, de lucro ou prejuízo das empresas. Ou seja, ele pegou dados aqui. Ele testou princípios e hipóteses. Quais são esses princípios e quais são essas hipóteses? Se a empresa boa continua boa ou não. E de fato ele descobriu ali, vou te mostrar até um outro gráfico, que empresas que lucram tendem a continuar lucrando. Isso mantém a cotação e se o lucro subir, tende a subir a cotação. E empresas com prejuízo continuam, na maioria das vezes, tendo prejuízo, o que mantém a cotação baixa ou tende a derrubar ainda mais a cotação. E aí, ele tentou testar, né, generalizar essa ideia e pegou várias empresas do mercado e fez aquele estudo ali. Então ele seguiu essa estrutura, pegou dados, gerou hipóteses, generalizou e de fato ele descobriu que isso é uma verdade. Então isso já é uma distorção no mercado onde não é aleatório.
Se você sabe que empresas boas tendem a continuar boas e isso se traduz em melhora na cotação, você já tem um princípio aqui. É um princípio muito simples, eu sei, mas já é um princípio que se você segue, a tendência é você ganhar dinheiro, tá? Então, toda estratégia de investimentos, ela é baseada em princípios e você tem que buscar princípios que foram testados e que funcionam. Aqui ele tem outro gráfico que mostra que o lucro passado costuma ser um bom indicativo de qual vai ser o lucro futuro da empresa. E aqui é uma correlação, basicamente do lucro atual com o lucro anterior. E dá para ver que existe uma correlação muito grande. Então os lucros não são aleatórios. E lucro costuma se conectar muito grande com cotação da ação. Caso você não saiba, nesse site aqui mesmo fundamentei, onde eu falei que é um lugar onde te fornece dados, a gente pode vir aqui e ver essa conexão, ó, cotação versus lucro líquido. Então, por que aquele usuário, o seu Tiberian lá, ele está se preocupando com o lucro de empresa? Por causa disso, o valor que aparece na tua tela de lucro ou prejuízo é baseado no preço da ação, na cotação. E a cotação segue o lucro. Então é importante você entender para onde que o lucro vai. Então aqui, essa questão de cotação versus lucro líquido também é uma hipótese. Não é uma regra máxima do mundo, da vida, não. Isso aqui alguém notou e para ficar exposto o site trouxe essa correlação. Você pode testar isso em várias e várias empresas que você consulta aqui. Você pode olhar essa correlação e ela de fato existe para muitas empresas. Então essa também pegaram dados, tiveram as hipóteses de comparar essas duas coisas e descobriram que faz sentido. Então, na sua estratégia de investimentos, o que você deve fazer é exatamente isso, uma coletânea de princípios e hipóteses que você testou e viu o resultado. Você juntando várias coisas que funcionam, o normal é você ganhar dinheiro. Eu tenho a minha estratégia e ela funciona dessa forma. Eu pego os dados, tenho princípios que eu confio, que eu sei que funcionam, eu generalizo, testei e funcionou. E eu sigo essa estratégia desde então. Então, vamos continuar aqui. Coleta de dados. Aqui, o que é legal? Para você usar a sua estratégia, tem vários sites que trazem dados com qualidade. Para opções, nem tanto. A gente não consegue muito histórico de opções com uma qualidade legal, porque são várias séries, vários strikes, vários meses, os códigos das opções eles são reutilizados. Então, no Brasil, isso é meio chato de conseguir, mas é possível. Outro ponto, né? Dependendo de como você coleta os dados, se for de fato na fonte, se você receber da B3, por exemplo, provavelmente você tem que limpar e preparar esses dados, né? Isso aí, se você não entende direito o que é isso, não pensa nisso. Usa sites que te fornecem dados já prontos para você não ter que se preocupar com isso. Daí você tem que criar hipóteses, princípios. Existem vários princípios que funcionam. Um princípio que a gente vê que funciona é o princípio de tendência. As tendências existem e se você aposta em favor da tendência, a chance de ganhar dinheiro é maior do que de perder. Tá? Isso é um princípio. Existem estudos e estudos sobre isso. Outra coisa é essa questão de empresa de qualidade num prazo longo o suficiente tende a te trazer retorno positivo. E com isso, eu te dei alguns exemplos, mas existem várias e várias distorções, vários princípios que você pode seguir no mercado. Por exemplo, o Fialdini, que faz análise dos gráficos, ele pega épocas diferentes do mercado e consegue trazer que o mercado atual ele provavelmente vai copiar um cenário passado. Isso também é um princípio que você pode testar. Cada estratégia tende a seguir um princípio. O único cuidado aqui é que existem princípios não testados ou princípios que não dão resultado. Ou princípios que funcionam em uma coisa e não funcionam em outra. Então aqui você tem que tomar cuidado. Pega essas hipóteses, esses princípios e tenta ver se eles generalizam. O que é generalizar? Se funciona numa grande quantidade de cenários. Então, generalização é muito importante. Essa questão do overfitting, que é um termo que a gente usa muito, como ele mesmo falou, no machine learning, né? Uma época eu inventei que eu ia trabalhar com isso e fiz um curso enorme sobre machine learning. Enfim, overfitting, ou então também a gente tem o local minima, né? Enfim, o que isso aqui? É você se adequar a um cenário que não generaliza. Seria você achar que os últimos 10 anos vão acontecer de novo nessa década e na década seguinte sempre vai ser igual de 10 em 10 anos. Ou então que o ano de 2020, que foi totalmente atípico, vai se repetir de forma consistente.
ou que, por exemplo, a gente tem muito na questão dos juros, né? Que o pessoal gosta de falar que CDI bate a bolsa, mas na década de 90 a gente teve todos os investimentos em juros, né, em CDI, em poupança sendo sequestrado. Ou seja, o risco dessas aplicações era altíssimo e a bolsa não foi sequestrada. Então o risco da bolsa foi menor que o risco da renda fixa, por causa do plano Collor, por causa que esse dinheiro foi sequestrado. Então isso cria uma distorção muito grande. Quem pega esse período e acha que ele vai se repetir, é uma loucura, não vai se repetir. Então você precisa conseguir trazer princípios que generalizam, que vão funcionar bem na maior parte dos cenários e evitar tentar fazer algo muito especializado para um período muito curto. Como eu acabei de falar, se você tentar criar uma estratégia que fosse perfeita para a época que a poupança foi sequestrada, ou então do momento logo seguinte que a renda fixa começou a pagar um valor enorme, teve plano real, não vai funcionar agora, porque a gente vive um cenário muito diferente. Ou então você criar uma estratégia para 2020 achando que todo ano vai ser igual a 2020, que teve uma grande queda e uma grande alta por causa da questão do Covid. Então, toma cuidado com overfitting, tá? A ideia é a sua estratégia funcionar bem. Não precisa funcionar em todos os cenários, porque isso não existe. Mas tem que funcionar bem na maioria dos cenários e tem que bater o mercado, a média, né? Ajustes seria você testar, né? E você sempre ver pequenas coisas que você pode mudar para a estratégia melhorar e aí você testa novamente. Feedback iterativo, né? Você sempre vê e sempre corrigindo. Isso é bom em tudo que você for fazer, seja na sua empresa, seja na sua estratégia, sempre você tem que ir melhorando de pouco em pouco. E adaptação ao mercado, o mercado muda, as coisas mudam muito, então você precisa entender que de tempos em tempos você tem que fazer ajustes maiores também na sua estratégia conforme o mercado muda. Teste e avaliação, isso aqui é interessante. Dá para você testar usando planilha, usando o seu bom senso, olhando o gráfico, tentando refazer cenários passados, de preferência quanto maior o prazo, melhor. E se você tiver uma ferramenta de fato automática para fazer esses backtesting, é ainda melhor, né? Igual eu te falei, o MetaTrader, quando eu comecei, eu programava no MetaTrader 4, que usa o MQL4, que é uma linguagem parecida com C++, enfim. Lá eu conseguia fazer backtest em Forex, que são pares de moeda. Consegui também fazer testes no mercado americano, porque os dados são muito fáceis de conseguir. No Brasil, eu tenho alguma certa dificuldade, mas eu criei uma estratégia que dá para fazer esse backtest de forma um pouco mais manual, né? A gente cria o bom senso, avalia baseado no passado, mas não num sisteminha automático. Mas sempre é interessante você criar sua hipótese, testar e tentar ver se funcionava no passado, no período bom o suficiente. É legal você ter métricas, né? Drawdown é uma palavra importante. Quanto que no período do seu teste o seu investimento teria derretido. Pode ser que você tenha um retorno legal no seu teste, mas no meio do caminho foi 90% de prejuízo. Então isso pode fazer com que não valha muito a pena você ter essa estratégia, né? O ideal é não ter drawdown, né? Que é queda, o ponto máximo de queda lá da sua estratégia não ser muito grande. É legal você ter um controle disso. Resultado, você tem que avaliar se de fato você ganhou dinheiro ou não, né? E monitorar isso. Você tem que revisar e ajustar de maneira contínua e basicamente é isso, a estrutura que a gente usa para montar a estratégia, né? Eu uso essa organização desde sempre quando eu desenvolvo minhas estratégias e elas foram evoluindo. Quando aprendi opções lá, coisa de 10 anos atrás, adicionei opções porque a opção ela traz uma vantagem que é quase injusta perto do resto do mercado. Então ela agrega um potencial muito grande dentro de qualquer estratégia que você for utilizar. Então aqui eu tenho alguns dados só para discutir. Uma é essa questão do CDI bater bolsa e é um princípio de overfitting. Eu vejo que o pessoal avalia os últimos 10 anos ou 20 anos da bolsa e acha que vai ser igual e não é. Tem aqui um estudo economático mostrando alguns números que pra gente que está acostumado a avaliar os últimos anos parece meio bizarro. Uma das informações é que o Ibovespa bateu o Dow Jones aqui em 50 anos. Dow Jones é um índice da Bolsa Americana da parte industrial, se eu não me engano. Então, o Ibovespa em dólar rendeu 11,7, enquanto o Dow Jones rendeu 6,88. E todo mundo acredita de maneira fiel, de maneira muito convicta, que a Bolsa brasileira perde de muito da Bolsa Americana. Mas por que isso? Porque de 2010 a 2020 a Bolsa Americana deu um show em cima do Ibovespa. Então, olha que loucura. As pessoas estão baseando a vida delas nos últimos 10 anos, só que os últimos 10 anos não
vão acontecer, eles não vão se repetir de maneira idêntica, ainda mais nessa década. Essa década vai ser bem diferente da década passada. Então aqui fica minha dica para você de não se especializar num prazo curto de tempo, achando, mas em 50 anos eu não estou vivo, eu não estou investindo em 50 anos. Mas não importa, é para você desenvolver uma boa estratégia. Não é que a sua estratégia tem que dar retorno só daqui a 50 anos, não. É para você trazer qualidade de dados, generalização. Se você tentar usar um passado que aconteceu, principalmente num prazo curto, e achar que tudo vai ser igual àquele prazo curto, isso é loucura. E até aqui, né, nesse estudo mostra que o Ibov, em 50 anos também, ele chegou a dar aqui 11,74 e a poupança tinha dado 5. 50 anos atrás não tinha muitas alternativas de renda fixa, né? Então ele comparou com a poupança e o Ibov aqui pagou mais que o dobro que a poupança, isso corrigido em dólar, né? Então isso aqui é um retorno em dólar, tá, pessoal? Isso aqui não é retorno em real, porque em real a gente teve várias moedas diferentes, né? E elas tiveram uma inflação muito grande. Então em dólar deu essa rentabilidade, o dobro da poupança. Aqui uma curiosidade, né? Eu pesquisando sobre os postos Tiberiani, trouxe aqui algumas empresas que multiplicaram muito na nossa bolsa. A Raia Drogasil, não sei se você sabia, mas multiplicou 872 vezes. Isso de 2000 a 2021, em 21 anos, multiplicou 872 vezes a grana do investidor. A VEG, 262. Aqui algumas outras empresas. Alpargatas, 128. Randon, 119. Aqui um outro exemplo de estratégia, né? Existe o livro que chama A Forma Mágica do Greenblatt, que ele segue uma série de princípios para escolher ações e, segundo lá o livro, ele bate o mercado há não sei quantos anos. E aqui no Opelab a gente tem essa lista de ações para o Brasil, adaptada para o Brasil. Então seria comprar essas ações e ir mudando conforme as ações vão mudando aqui nesse ranking. Mas o que eu quero te dizer disso aqui? Isso segue o mesmo princípio. Ele pegou dados, ele criou hipóteses, ele testou e ele avaliou que isso dava um resultado muito legal. Depois colocou na prática e de fato conseguiu ter um retorno bacana. Isso o Greenblatt. E agora, para a gente terminar respondendo, como a gente cria a melhor estratégia de investimentos possível? A gente vai usar essa estrutura e a gente vai tentar trazer a maior quantidade de princípios e hipóteses que funcionam e dão bons resultados. É isso que o Jim Simons faz e ele é o grande vencedor do mundo nesse quesito. Ele segue essa mesma estrutura, como você viu no vídeo, né? Como ele faz. Tudo bem, ele contrata uma série de PhDs lá para ajudar ele a desenvolver tudo isso. Mas se você quer vencer no mercado, siga essa lógica. A minha estratégia dá um retorno muito legal. Eu tenho batido o mercado há vários anos e eu uso exatamente isso daqui desde o começo. E é muito bom ficar claro isso daqui. Não é porque a gente usa opções que a gente vai ter um retorno extraordinário. As opções precisam ser usadas com uma boa estratégia. Uma estratégia ruim, por exemplo, é venda a descoberto. Se você testar a longo prazo, vender opções a descoberto, que seria basicamente o seguinte, você fazer umas operações com opções que se o mercado vir contra, você perde um dinheiro absurdo. De maneira muito facilitada para quem não entende muito de opções, seria isso. Isso gera grandes prejuízos. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mostrando um fundo que perdeu 100 milhões de dólares, todo o dinheiro dos acionistas lá, dos investidores, usando venda a descoberto. Então, testem os seus princípios. Às vezes você está seguindo um princípio que, depois de tantos anos, ele te ferra completamente. Então, toma cuidado. Tenta descobrir quais são os princípios de fato que funcionam no mercado para você utilizar na sua estratégia. E caso você queira aprender a minha estratégia RCO, que é renda com opções, nós vamos abrir as inscrições dia 5 de março, já é agora há pouco, né? Então eu vou deixar o link aqui para você participar da live. Lembrando que a gente faz um preço especial na live, uma condição especial, que para você participar dessa live tem que clicar nesse link e vir para o nosso grupo VIP. O curso RCO te leva do completo básico até o avançado, onde você aprende opções, que é a ferramenta de você domina completamente opções, e você aprende a minha estratégia, que é a estratégia RCO. Você vai do básico ao avançado, você tem acesso às minhas operações pessoais, você tem prioridade e benefícios na assessoria OTM, que é a assessoria especializada em opções que eu criei. Você tem acesso à nossa comunidade no Discord, que tem todos os alunos, inclusive os alunos que operam lá desde 2020 com a gente. Lembrando que o curso é vitalício, então todas as atualizações que eu fizer
você vai ter acesso. Todas as ferramentas que eu crio, você vai ter acesso. Inclusive, tudo isso que tem hoje a gente é um ecossistema, né? A gente tem várias coisas para ajudar um investidor que utiliza a estratégia RCO e que utiliza as opções. Não existia tudo isso no começo só tinha as aulas gravadas. Hoje tem as aulas gravadas, tem as aulas ao vivo e tudo isso que eu já te falei aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se eu te ajudei, deixa um gostei. Se você for novo no canal, se inscreva, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.